nossa terceira aula, que é a aula que a gente vai ter amanhã. Eu espero que eu consiga subir esses vídeos antes da nossa aula de amanhã, porque vocês já vão conseguir ter visto e fica muito mais tranquilo para vocês já verem a segunda vez, quando eu estiver falando, dúvidas, enfim. Beleza? Então vamos lá, que hoje nós vamos falar sobre os EPIs, que são os equipamentos de proteção individual. Vocês vão notar que esse slide eu deixei com bem mais texto, tá? Para que vocês consigam estudar, se vocês preferirem, né, ler, ter algo teórico. Tá? Então, o equipamento de proteção individual é todo dispositivo de uso individual, tá? Para proteger a saúde e a integridade física do trabalhador. Então, EPI, que é o equipamento de proteção individual, é qualquer dispositivo individual que vai ser usado a fim de manter a integridade física do trabalhador, tá? O uso dos EPIs é uso pessoal, ou seja, cada um tem o seu. Como a gente falou, era obrigação da empresa, da instituição, fornecer os EPIs. Então, é obrigação da empresa fornecer o EPI, é de uso pessoal individual. No entanto, o trabalhador ele é responsável pela conservação do seu EPI. Tá? Então, o jaleco, por exemplo, é obrigação do local lhe dar o jaleco, lhe fornecer esse EPI, mas é obrigação sua manter o jaleco limpo, não rasgar, não pintar o jaleco, tá? Então, é obrigação sua a conservação e é obrigação do laboratório o fornecimento, certo? Eu coloquei aqui para vocês, ó, a instituição ou empresa é obrigada a fornecer aos empregados gratuitamente o EPI adequado ao risco, ou seja, a que atividade ele faz, em perfeito estado de conservação e funcionamento. Por exemplo, se um determinado trabalhador ele precisa de um protetor auricular, é necessário que quem dê? A instituição. Mas quem tem que fazer a conservação? O trabalhador, certo? Isso é bem tranquilo. Quando a gente fala em EPI, a gente tem que pensar em todos aqueles equipamentos que a gente usa para nossa proteção individual, tá? Então, a primeira que a gente vai conversar são as luvas, certo? Luva, gente, as que a gente mais usa, a mais conhecida na nossa prática laboratorial, é a luva descartável, tá? A luva descartável, ela é feita geralmente de látex, tá? E tem uma outra luva que as pessoas que têm alergia a látex usam, que eu não sei se vocês já viram, mas é uma luva de vinil. Ela é até um pouco mais grossa, tá? Então, quando eu falo em luva, eu falo em dois tipos, basicamente, né? O que a gente usa no nosso dia a dia no laboratório, que são as luvas de látex e as luvas de vinil, para as pessoas que tenham essa questão alérgica com látex, tá? Quando é que eu devo usar a luva? Sempre que você estiver exposto a um risco biológico. Então, se você vai pegar um pote que tem urina, você está exposto a um risco biológico, então você precisa usar uma luva. Se você vai fazer uma coleta, você está exposto a um risco biológico, então você precisa colocar uma luva. Se você vai fazer um raspado de lesão, chega um paciente com determinada lesão para fazer cultura, você precisa raspar aquela lesão, você precisa usar luva, tá? Então, sempre que você estiver frente a um risco biológico, você precisa usar luvas, beleza? Todas essas luvas, elas precisam ser descartadas após o procedimento. Então, se você tem 10 coletas por dia, você precisa de 10 pares de luva. Eu sei que não é assim que acontece em todos os laboratórios, infelizmente, tá? Mas eu tô falando isso com relação à biossegurança. Todas as vezes que você atender um paciente, você precisa tirar aquela luva e desprezá-la, certo? Essas luvas são descartáveis, tá? Quando eu falo em luva, eu falo, gente, em alguns cuidados que eu preciso ter para poder calçar uma luva, tá? Quando eu falo calçar a luva, é colocar essa luva, tá? A gente não usa o termo colocar, a gente usa o termo calçar. Então, o que é que eu preciso fazer? Inicialmente, eu preciso higienizar minhas mãos, que a gente já tinha conversado a importância na aula anterior. Então, lavo bem
as minhas mãos. Depois, ó, eu observo, peguei essas luvas ilustrativas, mas eu observo se não existe algum furo, se não existe algum buraquinho, tá? Porque se ela estiver furada, se ela estiver com qualquer falha na integridade, não serve, certo? Outra coisa que eu preciso fazer é colocar essa luva de maneira devagar, cuidadosa, tá? Não é enfiando a mão para você evitar estar rasgando essa luva, certo? Outra coisa que eu preciso fazer é que o meu jaleco, ele precisa estar por baixo e as luvas têm que estar por cima do punho do meu jaleco, tá? Então, de novo, sempre que eu for usar uma luva, o que é que eu preciso fazer antes? Higienizar as mãos, verificar se não está furada, se não está rasgada. Preciso colocar ela devagar, cuidadosamente, para evitar que eu rasgue essa luva, né? O que é que eu preciso fazer também é ver se o meu jaleco está por baixo, o punho do meu jaleco está por baixo da luva, tá? Eu coloquei aqui o passo a passo de como retirar essas luvas. Então, ó, uma vez que essas luvas já estão nas minhas mãos, eu já fiz o meu procedimento, já colhi o sangue, enfim, já fiz lá o procedimento. Como é que eu vou tirar essas luvas? Vê bem, eu pego com essa mão o punho da outra luva e puxo, tá vendo? Ó, ainda com essa mão aqui, eu pego o outro punho e puxo. Ó, eu vou fazer tipo um saquinho. E agora eu tiro minha mão, certo? Sem eu ter contato com a superfície externa da luva. E agora eu desprezo no local adequado. Eu deixei aqui o passo a passo bem organizado para vocês verem. Mas eu quis fazer de maneira ilustrativa para vocês entenderem. Então, eu pego do punho, puxo, com os dedos pego no outro punho, puxo, formo um saquinho, tá? Nós vamos ter a oportunidade de ter essas práticas, então tudo isso a gente vai conversar na prática de novo. Mas para vocês já ir colocando na cabeça. Tá, além das luvas descartáveis, eu tenho também as luvas de borracha antiderrapante, que são luvas grossas que não são descartáveis. A gente lava e reutiliza. E vai ser utilizado principalmente para as pessoas que estão na parte de lavagem de material. Então, quem é responsável por lavar os tubos, as lâminas. Então, geralmente naquela área ficam essas luvas de borracha antiderrapante, tá? Além disso, eu tenho luvas para temperaturas altas e baixas, né? Mas a gente usa principalmente para temperaturas altas, para quem manuseia autoclave, as estufas, né? Que a gente faz a desinfecção dos materiais do laboratório na autoclave e na estufa. Então, quando eu vou manusear aqueles equipamentos quentes, eu preciso de uma luva resistente à temperatura, tá? Parece aquelas luvas que a gente tem em casa para tirar o bolo do forno, por exemplo, tá? Então, de maneira geral, eu quero que vocês coloquem e saibam muito bem dessas três luvas, desses três tipos de luva e para que eu uso. A luva descartável, eu vou usar sempre que eu tiver frente a um risco biológico. Elas são descartáveis, como o próprio nome já diz, ou seja, todas as vezes que eu tiver contato com esse risco biológico, eu preciso descartá-las, tá? Preciso descartar em um local adequado. Ela é feita basicamente de látex, mas para as pessoas que têm alergia a látex, eu tenho também a opção do vinil. Tenho também as luvas antiderrapantes, lembra que a gente vai usá-las, que elas não são descartáveis, que a gente lava e reutiliza, e a gente vai estar usando essas luvas nas pessoas que vão manipular os resíduos, que vão fazer a limpeza de lâminas, de tubos, tá? E eu tenho também as luvas resistentes a altas ou baixas temperaturas, para quem vai manusear equipamentos quentes ou muito frios, que é uma luva resistente a essas temperaturas, tá? Depois que eu falo em luva, eu vou falar no jaleco, e algumas pessoas podem chamar também de avental. É essencial que sejam de manga comprida, tá? Outra coisa, o jaleco ele não pode ser feito de algodão, porque ele é inflamável, tá? Então, se você encosta ali, ele vai pegar fogo. Então, o tecido específico não é o algodão. Geralmente se faz de Oxford, tá? Então, o jaleco ele precisa ter mangas compridas, precisa ter punho, tá? Não é aquele jaleco que tem uma manga enorme que fica descendo, tem que ter punho, certo? E as luvas ainda tem que estar por cima desse punho,
precisam ser de botão, tá? Existe o jaleco que protege o pescoço também, que é aquele jaleco de dentista, principalmente, né? O nosso, ele é de botão e ele precisa ter um comprimento adequado, tá? No joelho ou pouco acima do joelho, tá? Então, o comprimento deve ser abaixo dos joelhos, com mangas longas, sistema de fechamento nos punhos, por elástico ou sanfona, e fechamento até a altura do pescoço, tá? Então, a gente pode ter aqueles jalecos mais altos ou jalecos mais baixos, tá? Fechamento frontal com botões, preferencialmente de pressão. Para o caso de alguma situação de emergência, derramar alguma coisa, você não precisa ficar desabotoando, você desabotoa de maneira mais rápida. Deve ser confeccionado com tecido de algodão ou misto, não inflamável, tá? Então tem que ser um tecido não inflamável, certo? Então, conversamos sobre luvas, conversamos sobre jalecos. Precisa ser do tamanho adequado, precisa ter mangas compridas, as mangas precisam ter punhos, precisam ter botões frontais, de preferência de pressão para ter maior rapidez, certo? Então, depois que a gente pensa em luva, a gente pensa em jaleco, a gente vai falar de óculos, tá? Não é todo profissional, infelizmente, que usa óculos. Então, o que acontece? O óculos, ele é uma barreira para os nossos olhos. Então, quando a gente tá, né, manuseando, os salpingos daquilo pode entrar, pode ter contato com a sua mucosa dos olhos. Então, o ideal é que você use esses óculos ou até mesmo os escudos faciais, que a gente tem visto muito agora nessa época de coronavírus, que é aquela placa, né, de acrílico, geralmente, que cobre todo o rosto, tá? Ele deve ser de material rígido, porém leve, e deve cobrir totalmente as áreas dos olhos. São utilizados para proteger os olhos e o rosto em todas as atividades que possam produzir salpicos, respingos e aerosóis, assim como possível projeções de estilhaços pela quebra de materiais contaminados com substâncias químicas ou material biológico. Então, quebrou alguma coisa na bancada, aquilo que vai pular, não entrar em contato com os seus olhos, certo? Depois que a gente falou nisso, a gente vai falar agora em máscaras. Máscara é algo que tem sido muito comentado nessa época de coronavírus, e eu tenho as máscaras e eu tenho os respiradores, tá? É bem diferente. Essas máscaras, elas só são responsáveis por prevenir que a gente entre em contato com grandes partículas de saliva ou de muco. Então, ela protege a gente frente a grandes partículas de saliva e de muco. Mas, se eu estiver falando em aerosóis, eu preciso usar respiradores, que têm a estrutura de máscara, tá? Só que eles apresentam filtros. E aí eu tenho os mais diversos, que vão conseguir filtrar mesmo, impedir essa passagem de aerosóis, certo? Depois que a gente fala em máscara, a gente fala em toucas, né? Touca, ela é importante para prevenir nosso cabelo e couro cabeludo de aerosóis, de salpicos também, de respingos, para não estar entrando em contato com o nosso cabelo nem couro cabeludo. E é importante também para evitar que a gente deixe nossos cabelos cair na bancada, na amostra, de maneira a contaminar, certo? Dependendo do local onde você trabalha, é necessário também o uso de propé, que é tipo uma touquinha pro pé, certo? Mas se você estiver usando o sapato ideal, como a gente já tinha falado na aula anterior, um sapato fechado, que não seja de tecido, ele é dispensável, certo? Então eu espero que vocês consigam entender toda essa questão de EPI e EPC, para que a gente amanhã possa conversar mais um pouco e na próxima aula a gente conversa sobre os equipamentos de proteção coletiva.